Então, vamos continuar a nossa correção agora na página 32 do livro didático. Então, na página 32, nós temos aí uma tirinha de uma questão do Enem, tá? Então, o mundo das bactérias. Estou tão sozinha, vou me duplicar. Ploft. Oi, você vem sempre aqui? Ploft. Que cara chato. Ploft, ploft. Vamos embora. São características do tipo de reprodução apresentados na tirinha. A. Simplicidade, permuta de material genético, variabilidade genética. Simplicidade, sim. Permuta de material genético, não. Permuta quer dizer troca. Então, se você volta lá na primeira tirinha, ele está se sentindo só. Nós estamos falando de uma bactéria. Quando ele se sente só, ele se duplica. Então, ele não permuta, ele não mistura seu material genético. Ele só dobra ele e se divide em dois. Então, nem tem permuta de material genético e não tem variabilidade genética. Rapidez? Sim, foi bem rápido, não foi? Olha o tanto que virou, era uma e acabou sendo 5, né? Foi bem rápido, foi simples e com semelhança genética. Olha a cara deles, tudo feio, tudo igual, né? Então, a opção correta é a letra B. Ok? Questão 2. Uma das estratégias que contribui para a existência da biodiversidade é o aumento da variabilidade genética, que pode ocorrer por meio de um dos seguintes processos. Reprodução assexuada? Não. A reprodução assexuada foi a que nós vimos na tirinha, né? Reprodução sexuada? Sim. Na reprodução sexuada, eu tenho a mistura de material genético. Eu tenho o material genético do pai e eu tenho o material genético da mãe, que ao se juntarem formam um outro material genético diferente, ok? Não causa redução do número de descendentes, isso não causa variabilidade genética. Partenogênese também não tem variabilidade genética e brotamento também não tem variabilidade genética. 3. No zoológico de Chester, na Inglaterra, uma fêmea de dragão de Komodo, mantida em cativeiro, sem a presença de machos, teve 4 filhotes, 2 anos após o seu último contato com um macho de sua espécie. Sobre o assunto, responda as questões propostas. Letra A. Descreva o processo reprodutivo que possibilitou a geração dos filhotes. Bom, quando uma fêmea ela tem a capacidade de ter esses filhotes sem a ausência, né, de um representante da espécie masculina, porque não tem a produção de gameta masculino. Então, vai ser a partenogênese. Então, não são todos os seres vivos que conseguem se reproduzir dessa forma, não. Mas o dragão de Komodo é uma dessas espécies que conseguem fazer a partenogênese. Como que a partenogênese acontece? Ela acontece porque a fêmea induz a formação da mórula do seu ovócito, só com o seu material genético, tá? E aí, essa multiplicação celular leva à produção do feto e aí ela consegue ter os filhotes. Bem, qual a vantagem evolutiva desse processo? A vantagem evolutiva é porque ela garante a sobrevivência, né? Quer dizer, se ela não tivesse a capacidade de se reproduzir por partenogênese, ela ia morrer sem ter os filhotes. Então, a vantagem é que ocorreu a manutenção aí da espécie. 4. A puberdade é um período em que ocorre a maturação sexual. A partir desse momento, o organismo está pronto para gerar descendentes. No caderno, monte um quadro com as principais características físicas que podem ser observadas durante essa fase do desenvolvimento humano. Bom, nas meninas, então vamos aí fazer um quadro, colocar meninos e meninas.
As características, né, físicas que vão ser observadas no desenvolvimento. Então, nos meninos, o que é que vai acontecer? Aumento dos órgãos sexuais, então vai ter um aumento do pênis, da bolsa escrotal, né, e esqueci o nome aqui agora, daqui a pouco eu lembro. Vou repetir. Então, dos meninos, vai ter o aumento dos órgãos sexuais, das gônadas, que era o nome que eu queria lembrar, do pênis e da bolsa escrotal, tá? Nos meninos, também vai ter o aparecimento de pelos na região pubiana, que é a região onde está o pênis, nas axilas, embaixo do braço, na face, quer dizer, barba e bigode, e alguns também pelos podem aparecer no peito, tá certo? Os pelos da perna e do braço tendem a aumentar, ficarem mais grossos. Outra coisa que vai mudar nos meninos, a voz. A voz vai ter um engrossamento da voz, tá? E nesse período começa a produção do espermatozoide e aí o menino começa a ter a ejacular, né? Às vezes essa ejaculação ela pode acontecer durante a noite do nada. Nas meninas, quais as mudanças? Crescimento dos seios. Então, a primeira coisa que acontece é o seio começa a crescer. E às vezes sente um pouco de dor, tá? Também vai ter aparecimento de pelos na região pubiana, na região da vagina e nas axilas. Nas meninas não tem pelo nem no rosto, nem no peito. As meninas vai ter um alargamento do quadril e o amadurecimento também do gameta feminino, do ovócito. Então, esse amadurecimento acaba gerando a menstruação, tá certo? 5. O respeito aos idosos e a sua importância em muitas tribos indígenas são exemplos de convivência entre diferentes gerações, que merecem ser seguidos. Em muitas tribos, os rituais, costumes são transmitidos oralmente e geralmente são os idosos que realizam essa tarefa. Para muitos indígenas, os anciãos são considerados arquivos vivos. O que significa isso? Significa que eles detêm, né, o conhecimento, os saberes que foram adquiridos ao longo da vida inteira. Então, eles têm muito o que ensinar, tá certo? E não só sobre um assunto ali daquela cultura, mas de diversos assuntos diferentes, porque eles já vivenciaram fases diferentes, problemas diferentes, né? E aí eles acabam fazendo aí esse ensino, né? E se tornando, entre aspas, arquivos vivos. Bem, você tem costume de conversar com pessoas mais velhas e ouvir histórias sobre o passado? Bom, isso aí é bem pessoal, cada um é cada um, né? Aí você tem que escrever um pequeno texto contando algumas de suas experiências e eu vou ler esses textos, tá bom? 6. Analise as afirmações a seguir sobre os sistemas genitais do homem e da mulher, assinalando V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Em seguida, faça a correção das afirmativas que julgarem serem falsas no caderno, tá? Então, letra A. A testosterona é um hormônio que, assim como o espermatozoide, é produzido nos testículos. Verdadeiro. Então, é V. B. Epidídimo, próstata e uretra são estruturas exclusivas do corpo do homem. Falso. O que está errado aí, professora? Quando eu falo que o epidídimo e a próstata são exclusivos do homem, tá certo. O que está errado é falar a uretra. A mulher também tem uretra, só que ela não faz parte do sistema genital feminino, só faz parte do sistema urinário. E no homem ela faz parte do sistema genital e urinário. Então essa tá falsa, tá? Então vocês vão reescrever a frase colocando: epidídimo e próstata são estruturas exclusivas do corpo do homem. C. Ovários são responsáveis pela formação dos ovócitos e pela produção dos hormônios estrógeno e progesterona.
Essa opção também está correta, essa afirmativa também está correta. D. Menarca é o nome dado à primeira menstruação em uma mulher. Certinho, falei isso na nossa aula ontem, né? E letra E. Menopausa é o nome dado ao intervalo entre uma menstruação e outra marcada pela ocorrência da ovulação. Errado. O nome dado ao intervalo entre uma menstruação e outra marcada pela ocorrência da ovulação é ciclo menstrual, tá? Então, você coloca ciclo menstrual é o nome dado ao intervalo entre uma menstruação e outra marcada pela ocorrência. Ou então, você define menopausa. O que é menopausa? Menopausa é o nome dado à última menstruação da mulher. Então, a primeira chama menarca e a última chama menopausa. E aí, você corrige da forma que você achar mais interessante. Bom, pessoal, espero que essa aula tenha retirado várias dúvidas de vocês. Se não retirou e ainda ficou alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp que eu vou responder, tá certo? Bons estudos e até a nossa próxima aula.